Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver uma questão de enzimas. Enzimas é muito importante observar porque uma das funções, quando se trabalha a bioquímica, especialmente falando das proteínas, tem que saber o que é desnaturação enzimática, tem que saber todas as classificações, as funções de uma enzima e proteínas, enfim, e vocês precisam estudar o capítulo da bioquímica que trabalha sobre o tema enzimas com muita cautela. Essa questão vai dar a oportunidade de eu te ajudar a entender melhor, com toda a modéstia possível, essa questão. Sim, é verdade, você vai poder resolver a questão, analisar o item correto, analisar o item errado e depois chegar a uma conclusão. Ok? Vamos então à leitura dessa questão. A maioria das reações metabólicas de um organismo somente ocorre se houver a presença de enzimas. Sobre as enzimas, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. A ação enzimática sofre influência de fatores como temperatura e potencial de hidrogênio. Variações nesses fatores alteram a funcionalidade enzimática. Veja, a ação sofre influência de fatores como temperatura e também o potencial de hidrogênio, o pH. Bem, pessoal, importante lembrar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar daqui, vamos entrar nessa tela, e você vai lembrar dessa situação, que você certamente já viveu, já estudou, e vai lembrar desses conceitos. Se eu tivesse aqui, nesse lado, a velocidade, neste eixo, em função, por exemplo, da temperatura em escala Celsius, e eu colocasse hipoteticamente aqui 36 graus, por exemplo, nós iríamos observar que a partir desse ponto, até aquele ponto que simboliza a maior velocidade analisada de uma enzima, nós iríamos verificar, por exemplo, que uma enzima começaria numa velocidade menor e atingiria a maior velocidade quando da sua temperatura ideal. Agora, se você exercer uma temperatura superior àquela desejada para essa enzima, naturalmente nós vamos observar uma desnaturação enzimática. Isso funcionaria também para o pH. Se eu pegasse o mesmo gráfico, por exemplo, vamos pegar aqui, tirei daqui a temperatura, coloquei aqui, vamos escrever para avaliar o mesmo gráfico, estamos avaliando agora o potencial de hidrogênio. Vamos colocar aqui então, se eu estou avaliando o pH, e eu colocasse aqui um pH neutro, um pH 7. Seria de uma enzima encontrada na saliva, a pitialina. Da mesma forma, vejam, o ponto ótimo foi observado quando do pH ideal. Significa que o pH, o potencial de hidrogênio, e a temperatura são um dos fatores mais importantes para a manutenção do funcionamento de uma enzima. Ok? Então, a gente pode voltar à questão. Vamos aqui tirar dessa tela e vamos voltar para a questão. A ação enzimática sofre influência de fatores como temperatura e potencial de hidrogênio. Variações nesses fatores alteram a funcionalidade enzimática. Muito bem. Essa alternativa, podemos marcar a alternativa correta. Item 2. São formadas por aminoácidos e algumas delas podem conter também componentes não proteicos adicionais, como, por exemplo, carboidratos, lipídios, metais ou fosfatos. Bem, veja só. Uma enzima total íntegra é chamada holoenzima. Ela pode ser formada por duas partes, a apoenzima e também a coenzima. A apoenzima é a parte da enzima formada exclusivamente por aminoácidos. E a coenzima, você pode encontrar outros compostos químicos orgânicos, até mesmo compostos químicos inorgânicos. Muitas enzimas são coenzimas, por exemplo, ou atuam como cofatores enzimáticos. Portanto, a alternativa 2 está totalmente correta. Ok? Vamos marcar aqui. Correta. Número 3. Apresentam alteração em sua estrutura após a reação que catalisam, uma vez que perdem aminoácido durante o processo. Calma lá. Existe um conceito sobre enzimas
Existe um modelo chamado modelo chave mais fechadura, que explica que a enzima se liga ao seu substrato específico, formando um complexo enzimático, enzima mais substrato, e lá no final da reação, o que resta é o produto final. Então nós temos um substrato que é transformado em produto. Nós temos uma enzima que age sobre o substrato, altamente específica. Esta enzima não atua com qualquer substrato, porque tem um sítio chamado sítio ativo, que é o encaixe perfeito entre a enzima e o substrato, como se fossem duas peças de um quebra-cabeças, que serve uma bem certinho na outra. Só que um detalhe, a enzima que está lá no final, depois que o substrato foi quebrado e virou produto, ela está totalmente íntegra. Ela volta, ela é reversível e faz esse processo quantas vezes for necessário, mantendo a temperatura e o seu pH ideal, tudo certinho. Então, quem quebra, ou quem é quebrado, melhor, é o substrato e não a enzima. Ela não sofre desgaste e ela é reversível. Então, nós temos uma alternativa errada. Número 3 aqui, errado. 4. A ligação da enzima com o seu respectivo substrato tem elevada especificidade. Assim, alterações na forma tridimensional da enzima podem torná-la afuncional, porque impedem o encaixe do seu centro ativo ao substrato. Acabei de falar sobre isso. Lembra da história de duas peças de um quebra-cabeças? Hipoteticamente seria, vamos tentar fazer aqui. Olha só, eu tenho aqui duas peças, vamos fazer assim. Seria uma peça, aqui seria ok, a outra peça teria que encaixar perfeitamente, aí fazer assim mesmo, isso aqui. É mais ou menos isso, pessoal, que você tem em relação à enzima e o seu substrato. Olha só, essa parte aqui é o que a questão fala no centro ativo, ou sítio ativo. Portanto, nós estamos falando que a alternativa 4 é correta também. Então, nós temos 1, 2 e 4. Letra A, 1, 2 e 4, marcamos assim, é a resposta correta dessa questão. Espero ter auxiliado e te espero, claro, na próxima resolução. Até mais. Tchau, tchau.